Paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar o rei Josias. A nação está totalmente corrompida, está um horror e surge Josias. É como se fosse um refrigério no meio do caos. E ele vai fazer uma reforma, vai levar o povo a Deus. Então corre, pega sua caneta, seu caderno, sua Bíblia e vem comigo! A história de Josias está em 2 Reis 22 até 23:30 e em 2 Crônica 34 a 35. A gente sabe que o livro de Reis, 1º e 2 Reis, e o livro de Crônicas, 1º e 2 Crônicas, são dois livros muito parecidos, quase que idênticos. Tem a mesma história, passa-se na história de reis, da época dos reis de Israel. Então, a mesma história que tem em Reis, se você acha em Crônicas. Crônica é como se fosse atas do governo. Então, sempre tem uma pequena diferença. Então, quando a gente estuda os reis, a gente sempre vê num e sempre vê no outro, porque um vai completando o outro, tá bom? Josias começou a reinar com 8 anos de idade, reina por 31 anos e foi o último rei de Judá que serviu ao Senhor. Josias vivia numa família terrível. O seu avô Manassés foi um homem horroroso, terrível. O seu avô Manassés começou a reinar com 12 anos e reinou por 55 anos. Nós vamos ler 2 Reis 21, 6, 11 e 16. Nos diz assim: E queimou o seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. 11. Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, como o que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Esse era Manassés, o avô de Josias, um homem perverso, um homem que sacrificou o próprio filho em holocausto aos deuses que ele cria que eram deuses. Ele fez postes ídolos, ele levou a idolatria, estava um verdadeiro caos. Essa era a família de Josias. Ele fez muita maldade, foi um rei muito perverso, ele era terrível em Judá. Mas no fim da vida dele, a Bíblia nos relata em 2 Crônicas 33, 10 e 12, que Manassés se arrepende, pede perdão ao Senhor, e os últimos anos da vida dele, ele reinou 55 anos. 51 anos ele ficou fazendo maldades dentro de Judá. E nos últimos 2, 3 anos dele, ele se arrepende, Deus o perdoa. Mas eu quero te dizer que as ações de Manassés, aqueles anos todos que ele levou, levando o povo à idolatria, aquilo não saiu de Judá. Ficou como consequência do seu pecado e da sua idolatria. Suas escolhas e ações é o que fica na vida dos outros que te rodeiam. E o que ficou de toda essa maldade de Manassés ficou impressa na vida do povo. O povo se tornou altamente idólatra, perverso. Eles gostavam de fazer tudo aquilo que Manassés fazia. Manassés morre, assume o seu filho, Amon, que é o pai de Josias. E ele fez idêntico a tudo que o seu pai fez. Nós podemos ler isso também no mesmo capítulo 21, 19 a 20. Podemos ler de 19 a 22. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Aruz de Jotibá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho que andara seu pai. Fez exatamente tudo que seu pai fez. Serviu os ídolos a quem ele serviu e os adorou.
Assim, abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Então, o que Amon fez? Ele imitou o pai em tudo. A mesma coisa que Manassés. Agora eu te faço uma pergunta. O que esperar de Josias? Com um avô desse, com um pai desse, esses exemplos de vida, o que esperar de Josias? Seu avô foi o pior rei de Judá e seu pai o imitou em tudo. Josias, ele rompeu com os maus exemplos que ele recebeu. Ele foi, como eu falei no começo, um refrigério no meio do caos. Ele começou a reinar com 8 anos. E agora então nós vamos abrir 2 Crônica 34, versículo 1. Pode deixar aberto, que é esse capítulo que nós vamos ver várias coisas da vida de Josias. 34:1 diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Com 16 anos ele começou a buscar a Deus, tá? No versículo 3. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Então, no 8º ano do governo, ele começou a reinar com 8 e 8, 16. Então, com 16, ele começou a buscar a Deus. E no mesmo versículo, continuando, com 20 anos, olha. E no 12º ano, que é 12, com 8, ele estava com 20 anos, começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. O que ele começa a fazer então? 8 anos ele começa a reinar, com 16 ele começou a buscar a Deus, com 20 anos ele se posiciona como um rei temente ao Senhor e ele começa a fazer uma reforma dentro de Judá. Ele joga fora os postes ídolos, ele purifica todo o povo, ele então começa a fazer uma reforma em Judá. Mas eu quero ler para vocês lá atrás, em 1 Reis 13, uma coisa muito interessante. 1 Reis 13, nós já estudamos, nós sabemos que é o capítulo, quando Salomão morreu, o seu filho assume 2 tribos e Jeroboão assume 10 tribos e ele faz aquele bezerro, levando o povo à idolatria, para não permitir que o povo voltasse para Jerusalém, com medo que o povo indo para Jerusalém adorar quisesse ficar com Roboão. Ele faz então isso. Um profeta aparece e dá uma profecia para Jeroboão, que está em 1 Reis 13, de 1 a 3, diz assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu aquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. 300 anos antes, quando Jeroboão está queimando no altar, Deus levanta um profeta e diz que ele iria queimar os ossos de quem fez isso e que ele destruiria toda essa idolatria de dentro de Israel. Que coisa incrível, né? Aqui, voltando de novo agora para a 2 Crônica 34, que é onde nós estamos abertos, nós vamos ver uma das reformas, e essa profecia de 300 anos atrás, se cumprindo aqui na vida de Josias. Vamos ler então o versículo 5, que vai se cumprir essa profecia 300 anos depois. Ainda tinha até um nome, né? O profeta já tinha dito: levantará um rei chamado Josias. Coisa linda! Olha aqui, ó. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Então, o que ele fez? Ele mandou desenterrar os ossos, queimou os ossos sobre o altar e ali dizendo que nunca mais se queimaria naquele altar. E no altar que se queimava ossos, ele ficava totalmente profanado. Nunca mais ninguém oferecia nada sobre aquele altar.
Eu queria ler com vocês agora, no mesmo capítulo, só o versículo 8, que diz assim: no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéias, governador da cidade, e a Joás, filho de Joacás, cronista, para reparar a casa do Senhor teu Deus. O que então Josias faz? Já tinha purificado um pouco de Judá, ele então agora ele resolve reformar o templo. Ele quer fazer uma reforma física no templo, mas ele encontra uma reforma espiritual. Por quê? Porque eles vão encontrar no templo um livro perdido, o livro da lei. E nesse encontro do livro da lei, ele faz a verdadeira reforma espiritual em Judá. Que incrível, né? Ele com 26 anos resolve então reformar o templo, porque o templo estava cheio de postes ídolos dentro do templo, todo profanado, e ele então resolve reformar esse templo. E aí, no meio da reforma, o sumo sacerdote Ilquias acha o livro da lei. Nós vamos ler, agora nós vamos para a 2ª Reis, tá? 2ª Reis 22, nós vamos ler 8, 11 e 13. Diz assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. 13. Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro para fazerem segundo tudo quanto a nós está escrito. Então vamos lá. Ilquias, o sumo sacerdote, no meio dos escombros, no meio das cortinas rasgadas, no meio daquela bagunça que estava o templo, ele acha um livro. Eu te pergunto, ele era o sumo sacerdote e não conhecia o livro? Aí ele dá para Zafã. Zafã lê o livro, ele é um escrivão, acostumado a ler livros. Ele também não conhecia o livro da lei? Ele lê, se depara com tudo que estava escrito no livro e vai ao rei para ler o livro para o rei. Mas antes disso, quero te perguntar, por que esse livro estava escondido? Não era um livro de regras, de conduta para a nação? O livro da lei que eles acharam é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios. Esse era o que existia na época da palavra de Deus e foi isso que foi achado. Por que ele estava escondido? Aí eu falo, um sacerdote, há muitos anos atrás, a nação já estava corrompida nesta época que Josias nasce, porque o pai reinou 2 anos, mas não foi bom. Manassés, muito menos, esse avô terrível, que reinou 55 anos, só aí já deu 57 anos. Então, esse livro estava perdido, no mínimo uns 60 anos, perdido no reino. Alguém escondeu esse livro, na esperança que algum rei bom fosse entrar no templo, não para profaná-lo, e sim para adorar o Senhor dos Senhores. Então escondeu o livro e o livro foi achado. Aquele livro foi esquecido porque em alguma parte da história alguém deixou de orar, alguém deixou de santificar-se. Um rei deixou de ensinar seu filho a servir a Deus, a temer ao Senhor. Às vezes nós deixamos o mundo incutir valores na vida dos nossos filhos. Nós não paramos para ler a palavra de Deus, para incutir valores espirituais na vida dos nossos filhos. E no final fica uma geração toda corrompida, como foi o caso desse rei. Nessa época aqui, aquele povo, eles estavam à beira de um julgamento e nem sabiam. Mas Deus é justo. Fez o sumo sacerdote Ilquias encontrar o livro para eles lerem e entender o que estava se passando com eles, como eles se afastaram do Senhor, qual a situação espiritual em que eles se encontravam. Zafã, então, leva o livro e lê para o rei. A gente sabe que Zafã lê o livro também.
e 5 primeiros livros da Bíblia, ninguém lê num dia, nem 2, lê no mínimo um mês, uma semana. No mesmo tempo, ele levou lendo o livro para o rei. O que mais tocou a vida do rei? Ele podia estar lendo Deuteronômio 28. Vamos ler Deuteronômio 28? A gente conhece esse capítulo de Deuteronômio. A gente entende que é bênçãos e maldição. É o que Deus falou para o povo que aconteceria com eles. Então, no 1 a 13 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as terras e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito será na tua cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá por si em povo santo, como se tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Ele ficou muito feliz quando viu isso. Meu Deus, Deus abençoa o teu povo. Mas, continuando, quando ele leu o 15, vamos ler só o 15 e o 36, que é o castigo da desobediência. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. 36. E aí ele vai relatando todas as maldições que viria sobre o povo em desobedecer ao Senhor. O Senhor te levará e o teu rei que tiveres constituído sobre ti a uma gente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra. Quando ele viu isso, Josias entendeu a situação em que se encontrava ele, o rei, e o povo. O que ele faz então, nós já lemos, ele rasga suas vestes em sinal de humilhação. E aí nós lembramos de outro rei que também se despiu das suas vestes. Vocês se lembram? Quando nós estudamos o rei Davi, nós vimos que quando Davi entra com a arca em Jerusalém para colocar no templo, lá em Siló, quando ele entra, que ele está às portas de Jerusalém, ele se despe da sua capa de rei, entra dizendo, está entrando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dando honra ao Senhor, porque Davi sabia que a arca representava a presença de Deus. E esse rei, Josias, quando se depara e entende a situação espiritual que se encontrava o seu reinado, ele rasga sua veste, declarando que ele também ali não era nada diante de Deus. E a gente sabe o que representa uma veste real. A gente pode pensar num almirante, num comandante, num general de alta patente, que é o máximo dos poderes, né? Eles têm medalhas no corpo, eles têm aquelas
condecorações. Então, quando eles apresentam perante o povo, que vê todas aquelas medalhas, tudo que eles receberam, eles são dignos de continência. Todo mundo, né, reverencia aquele homem que está revestido de tanto poder. Imagine o rei com o seu manto de rei, o que não representava diante da nação. E ele então, quando se depara com Deus, ele vê que isso não adianta de nada, que isso não é nada diante de Deus. Ele rasga, se humilha diante de Deus. E voltando agora para 2 Reis 22, que é onde nós lemos, né? O 8, o 11 e o 16, quando ele se depara com essa situação de Judá e a situação total do povo, ele manda irem consultar a profetisa Hulda, porque ele queria saber o que Deus falava a respeito disso tudo. A profetisa, então, Ilquias, Afã, todos eles vão à profetisa, e no 18 eles falam o seguinte: porém ao rei de Judá, que nos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. 19. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhida em paz à sua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. O que Deus diz então para ele? A sentença já está decretada. Mas como você se humilhou diante de mim, como você enterneceu o seu coração, quer dizer, o coração tornou-se terno. Eu ouvi a sua oração. Nos seus dias você terá paz, mas assim que você morrer, a sentença que está decretada vai dar continuidade. Depois de ouvir tudo isso, o que Josias faz? Josias chama todo o povo e lê a palavra de Deus para o povo dele. Nós vamos ver isso, eu não vou ler, mas você leia. 2 Reis 23, de 1 a 30, tá toda essa história. Pode ler de 1 a 20, e aí do 24 a 27 eles vão, eu acho que o 24 e 27 é interessante a gente ler. Depois que ele leu a palavra ao povo, o povo todo volta numa aliança com o Senhor. E aqui no 24 diz assim: aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor: também a Judá removerei de diante de mim, como remover Israel, e rejeitarei a cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa do qual eu disser estará ali o meu nome. Aqui no 4 até o 20, eles purificam o templo, o culto. Aqui, ó. Então o rei ordenou o sumo sacerdote Ilquias, o sacerdote segundo a ordem, os guardas da porta, que tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal, os postes ídolos para todo o exército do céu, e queimou fora de Jerusalém nos campos. Olha como estava a situação do templo. O templo estava todo corrompido, cheio de idolatria e de ídolos. Dentro do templo do Senhor, eles levantaram um monte de altares. Então ele vai e reforma tudo aquilo, arruma, o povo faz aliança com o Senhor, retorna ao Senhor. Olha o que ele fez. Ele celebra então a Páscoa, do 21 ao 23, como nunca o povo tinha feito desde a época de Samuel. Olha o que diz, 21 a 23. Deu ordens o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus
como está escrito nesse livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Uma Páscoa que há muitos anos eles não celebravam. Desde o tempo dos juízes, desde a época de Samuel. Olha quantos anos o povo estava totalmente afastado do Senhor. Ele faz então o povo se voltar ao Senhor. E ele é o último rei de Judá, que foi um rei que serviu ao Senhor. O avivamento espiritual, através de Josias, apenas adiou a destruição de Judá, mas não pôde evitá-la. Assim que Josias morre, o povo se degenera novamente e 22 anos depois, eles são levados cativos para a Babilônia. Nós vimos na lição passada, no rei Ezequias, que o profeta que andava junto de Ezequias era Isaías. E os profetas da época de Josias são Jeremias, Abacuque, Sofonias. São esses, quando você lê os livros, você vai ver que é da época de Josias. E esses profetas ajudaram a Josias a reconciliar o povo com Deus. No versículo 28 a 30, nós vamos ver a morte de Josias. Quanto mais aos atos de Josias, a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias, subiu Faraó Neco, o rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. De Megido, os seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazido. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o ungiu, e o fez rei em seu lugar. Morre então Josias, e o seu filho Joacás assume o seu lugar. O que nós podemos aprender com a vida desse rei? A hereditariedade não te profetiza para a eternidade. Qual é a hereditariedade de Josias? Um avô e um pai terrível, e no entanto ele fez uma escolha, se posicionou do lado de Deus. Então a hereditariedade não profetiza a sua eternidade. Segunda coisa, clara noção que Deus pode transformar por sua graça uma situação caótica em algo positivo. Verdade, né, gente? Terceiro, ele rasgou suas vestes ao ouvir a palavra de Deus e se deparar com sua situação. Devemos rasgar os nossos corações diante de Deus, assim como ele rasgou as suas vestes, se humilhando diante do Senhor. Quarto, como podemos quebrar o círculo da maldade se nos posicionarmos ao lado de Deus? Uma grande verdade nisso nós aprendemos. Se nós nos posicionarmos do lado de Deus, não adianta, não importa a maldade que nos rodeou ou que nos rodeia. Quinto, podemos fazer diferença em nossa geração. Josias não seguiu o que o pai, o que o avô foram, a perversidade. Ele se posicionou e fez diferença em sua geração. Apenas com 8 anos ele começou a reinar. Com 16 já tinha tomado posição do lado de Deus. Com 20 ele já estava reformando o templo. E com 26 ele faz toda uma reforma espiritual na sua própria vida e na vida da nação. Terminamos uma lição linda do rei Josias, um dos melhores reis que Judá teve. Eu quero dizer para você que se você gostou, compartilhe, dê um joinha na lição, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, que quando eu botar mais um estudo, você será notificado. Então agora nós vamos orar. Senhor, diante de Ti, ó Deus, nós nos encontramos e hoje, maravilhosamente, nós entendemos que não importa onde fomos criados, quem nos trouxe como herança espiritual para nós, se foram pessoas
do Senhor ou não. Importa que nós temos, numa época da nossa vida, de tomar posição diante do Senhor, para nós seguirmos à frente, fazermos diferença em nossa geração e mostrar ao mundo que o Senhor é bom e mostrar também à nossa geração que é muito bom servir ao Senhor. Eu quero colocar diante de Ti, ó Deus, essa pessoa que está agora me ouvindo, para que ela possa ser abençoada pelo Senhor. Que ela possa tomar posição também diante do Senhor, de servir ao Senhor, seguir os Teus mandamentos, os Teus cuidados, os Teus conselhos, ó Pai, e deixar o Senhor ser o Senhor e Salvador da vida dela. Cubra essa vida com Teu sangue e livra ela de todo mal. Nos dê, meu Deus, dias de paz sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima lição.